Existe uma ideia que muitos cientistas acreditam que, se fosse amplamente aceita, literalmente acabaria com a sociedade como conhecemos. E ela surge a partir da pergunta: por que fazemos as coisas que fazemos? Veja, humanos acham que controlam a si mesmos e o ambiente mais do que realmente controlam. Mas e se eu dissesse que o livre-arbítrio não existe? E houve um experimento famoso nos anos 1980 que provou isso, onde os participantes foram conectados a uma máquina de monitoramento cerebral que mostrava que seus cérebros tomavam as decisões por eles. 300 milissegundos antes de eles se tornarem conscientes da própria escolha. É o seu cérebro que toma essa decisão por você. É depois que essa decisão é tomada no seu subconsciente que seu cérebro se torna consciente e você se convence de que está no processo de tomar essa decisão. E o segundo argumento, na verdade, tem a ver com este vídeo. Como você escolheu assisti-lo? Bem, a maioria de vocês provavelmente passou por este vídeo enquanto rolava o feed e então tomou a decisão de ficar. Mas a decisão que você tomou de ficar só foi possível porque eu fiz este vídeo. Eu só consegui fazer este vídeo porque eu tinha acesso à internet e a um computador. Tanto a internet quanto os computadores foram inventados antes de eu nascer, então eu nunca tive a escolha de decidir se queria ser exposto a eles em primeiro lugar. No entanto, aqui estamos nós. A ideia é que uma decisão só é realmente nossa se controlarmos as circunstâncias, o que nunca acontece. Mas mesmo assim, nosso cérebro toma uma decisão sobre o que vamos fazer antes mesmo de sabermos o que vamos fazer. O que significa que o livre-arbítrio é uma ilusão. Mas nossa sociedade se baseia em um sistema de recompensa e punição. E se ninguém é realmente responsável por suas circunstâncias, então o que tudo isso significa? Isso é tudo para este vídeo, mas como sempre, se você se interessou e quer ver mais conteúdos como este, eu realmente agradeceria se você acompanhasse. Obrigado. O que faz algo ser real? Você e eu somos reais? As ideias em que acreditamos ou o dinheiro em nossas contas bancárias são reais? A resposta é um complexo não. O mundo se divide em duas categorias: eu e o que não sou eu. Eu tenho meus próprios pensamentos, sentimentos e emoções, mas não há como eu ter certeza de que você ou qualquer outra pessoa tem. É impossível para mim ver algo da sua perspectiva, saber o que você está pensando ou saber se você sequer está pensando. Então, como resultado, tivemos que criar instrumentos e ferramentas para dar sentido ao mundo ao nosso redor, mesmo que a gente não o entenda de verdade. Agora quero te dar um exemplo disso. Imagine que eu te entrego um pedaço de papel com a mensagem mais ofensiva que eu poderia te dar. Muito provavelmente, seu corpo vai ter uma reação física a essa mensagem, algo como seu rosto ficando vermelho ou seu coração começando a bater mais rápido. Agora, eu poderia te enviar exatamente a mesma mensagem em outro idioma. E mesmo que a mensagem seja exatamente a mesma e as condições físicas sejam exatamente as mesmas, você não teria reação nenhuma porque você não entende. É aqui que a realidade objetiva entra em cena, onde algo só é real se continuaria a existir mesmo que não houvesse nenhuma criatura por perto para perceber. Então, coisas como cores, odores, sabores e assim por diante não são reais porque não existiriam se nada estivesse por perto para experimentá-las, o que faz sentido, certo? É aquele velho ditado que você provavelmente já ouviu 1 milhão de vezes. Se uma árvore cai na floresta sem ninguém por perto, ela faz som? A resposta é não. E se eu dissesse que o mesmo ocorre com o espaço-tempo? Objetos, elétrons, o Sol, planetas, etc. Isso te leva a uma verdadeira espiral de questionamentos. À medida que você vai descascando mais camadas da realidade e do que a torna real, percebe que quanto mais entendemos, mais percebemos que realmente não sabemos. Talvez estejamos aqui para o universo experimentar a si mesmo. Caso contrário, ele nem existiria. Essa série terá 2 ou 3 partes. Se te interessar, agradeço por acompanhar. Obrigado. Já pensou se uma espécie inteligente avançada viveu na Terra sem nosso conhecimento? A resposta pode surpreender. A hipótese siluriana é um experimento mental sobre a capacidade da ciência de encontrar vestígios de uma civilização avançada que viveu milhões de anos atrás. Você pode pensar, impossível, temos evidências dos dinossauros extintos há 65 milhões de anos. Não dá para termos deixado algo passar. Bem, os dinossauros viveram na Terra por 165 milhões de anos, existiram mais de 24 trilhões de Tiranossauros Rex e nós só descobrimos 32 fósseis. Agora, em comparação, os humanos modernos existem há apenas 200 mil anos. Se fôssemos extintos amanhã, nosso rastro seria quase impossível de identificar daqui a 65 milhões de anos. Quem garante que algo tão inteligente quanto nós não existiu antes dos dinossauros? Bem, o que você teria que procurar e o que será a evidência que deixamos para trás é o grande, porém temporário, aumento nos níveis de CO2 que deixamos nos sedimentos, que naquela época estará a centenas de metros abaixo da Terra. Ainda assim, seria quase impossível afirmar se esse aumento teve causa natural ou não. Mesmo assim, é isso que buscamos em planetas como Marte para saber se já tiveram alguma espécie inteligente. Todos nós sabemos que as nossas chances de realmente existirmos, estarmos vivos neste planeta, nesta galáxia, neste universo, eram extremamente improváveis. E quase uma infinidade de probabilidades teve que ser superada para que você estivesse vivo, sentado aqui, assistindo a este vídeo. As chances eram tão pequenas que, segundo o físico Ludwig Boltzmann, isso era ainda mais provável. Em vez de todo o universo surgir da matéria com humanos, animais e planetas, a natureza poderia ter criado apenas uma entidade autoconsciente no vazio, que acredita ser uma pessoa em um mundo cheio de pessoas, história e leis naturais. Essa ideia é o paradoxo do cérebro de Boltzmann, que questiona: o que é mais fácil criar do nada? Um cérebro ou universo inteiro, onde nada existe de fato além da autoconsciência, inventando tudo para passar o tempo. O
O físico Brian Greene diz estar confiante de que não é um cérebro de Boltzmann, mas gostaria que as teorias confirmassem isso, o que ainda não ocorreu. Se eu te perguntasse a cor na tela agora, você diria vermelho, a menos que seja daltônico. Mas como saber se meu vermelho não é seu azul? Só reconhecemos as cores porque alguém, em algum momento, nos mostrou e nomeou cada uma. O oceano é azul, a grama é verde, as bananas são amarelas, e assim por diante. Mas na verdade, nós podemos perceber essas cores de forma completamente diferente. E se você não acredita em mim, deixe-me te lembrar do vestido azul e preto. Então, na verdade, nós não sabemos até onde isso vai, mas sabemos que a percepção de cor varia de pessoa para pessoa. Então pode muito bem ser que o meu vermelho seja, na verdade, o seu roxo. Além disso, os humanos não enxergam nem uma fração de todas as cores deste planeta, enquanto o camarão mantis enxerga 10 vezes mais cores do que nós. Agora, tente imaginar uma nova cor, porque você não consegue. E se o universo fosse um subproduto da vida, e não o contrário? Me escuta. O biocentrismo foi proposto pelo biólogo e físico teórico Robert Lanza nos anos 2000 segundo sua teoria. O universo não existe sem a vida. Em vez disso, ele foi criado e sustentado pela vida. Assim, além de espaço e tempo, consciência também formaria a estrutura do universo. E agora, quase 14 bilhões de anos depois, a consciência se manifesta através dos organismos vivos para experimentar o espaço e o tempo. Lanza usou 2 argumentos para apoiar sua teoria. O primeiro é o experimento da dupla fenda, mostra que, no nível quântico, os aspectos fundamentais da realidade mudam, quer os humanos os observem ou não. Não tenho tempo de explicar agora. O problema do ajuste fino revela que há tantas condições para o universo ser perfeito para a vida, que parece muito improvável que isso seja possível. Se a consciência influenciou a criação do universo como espaço e tempo, buscaria uma realidade funcional. Agora, como qualquer teoria relacionada à natureza da vida, há muitas pessoas que discordam, mas é interessante pensar sobre isso. Você lembra em Interestelar, quando Cooper e a equipe foram ao planeta de Miller, onde aconteceu a famosa cena das ondas? No planeta de Miller, os personagens vivenciam a dilatação do tempo. Cada hora lá equivale a 7 anos no espaço, algo real. Se você é astronauta na Estação Espacial Internacional por 6 meses, envelhece 0,005 segundos a menos que as pessoas na Terra. Isso é pouco, mas quanto mais rápido viaja, maior a dilatação do tempo. Se você estiver viajando a 90% da velocidade da luz e for para algum lugar a 10 anos-luz de distância de um observador estacionário na Terra, essa viagem vai levar 22 anos, mas para você, viajando tão rápido, espaço e tempo se dilatam. Assim, a viagem dura cerca de 9 anos para você. Então, se você saiu com 20 anos de idade e tinha um irmão gêmeo, quando voltar para a Terra, você terá 29 anos e seu irmão gêmeo terá 42. Ou seja, essencialmente você viajou no tempo para o futuro. Muito se fala na internet sobre ter ou não monólogo interno presente em cerca de 26% das pessoas. Isso é estudado na chamada ciência da experiência interna. E existem 5 maneiras diferentes pelas quais as pessoas podem pensar. A primeira é a fala interna, que é como um fluxo constante de diálogo na sua cabeça. Elas pensam falando, por exemplo, preciso ir à loja comprar isso. Também existe o pensamento mais visual, pela imaginação. Em vez de pensar em ir à loja, elas visualizariam mentalmente os itens que precisam. Sentimento interno é a experiência consciente de emoções que se manifestam fisicamente. Assim, as pessoas sentem seus pensamentos, não apenas os pensam. Pensadores não simbolizados, que não têm nenhuma palavra ou imagem associada a nenhum de seus pensamentos. E consciência sensorial, em que a mente se volta aos estímulos sensoriais do ambiente. Você pode ser totalmente um desses, ou uma mistura, mas quero saber em qual categoria vocês se encaixam. Talvez você já seja um bilionário e não saiba. Se você perguntasse a Jeff Bezos, com 165 bilhões de dólares, se trocaria parte disso por mais tempo, quase posso garantir que sim. Quero dizer, ele está financiando uma empresa inteira com o objetivo de alcançar a imortalidade humana, então acho que isso já deixa bem claro. Agora, existe uma diferença enorme entre 1 milhão e 1 bilhão. 1 milhão de segundos são 11 dias, e 1 bilhão de segundos são 31 anos. Se você tem 1 bilhão de segundos restantes no relógio, você tem de sobra o recurso mais precioso do nosso universo, que é o tempo. Você tem tempo suficiente para aceitar o emprego errado, casar com a pessoa errada, fazer a escolha errada, tentar 100 coisas diferentes e fracassar em 99 delas, porque você tem tempo suficiente para se recuperar de qualquer erro. Mais de 40% dos bilionários no mundo têm mais de 70 anos. Quantos deles você acha que abririam mão de toda a sua fortuna por mais 1 bilhão de segundos? E quanto a 2 bilhões de segundos? Em algum momento da sua vida, provavelmente quando você ainda era bem jovem, você percebeu que seu tempo neste mundo era limitado. O seu, o da sua família, dos seus amigos, e assim por diante. E quando você pensou um pouco mais sobre isso, percebeu que era assim para tudo. E todos os dias, desde aquele dia, você viveu com o conhecimento de que está um dia mais perto do fim da sua vida. Agora, como você lida com isso? Com o relógio em contagem regressiva o tempo todo. Existe a teoria do gerenciamento do terror, um sistema de defesa cerebral para nos proteger desse fato. Ao ver este vídeo, a ideia da morte provavelmente voltou e seu sistema de gerenciamento do terror está agindo agora.
Seu cérebro reconhece esse pensamento e usa técnicas como supressão, racionalização e defesas para evitar que você se desestabilize, aumentando a autoconfiança, trazendo outros pensamentos, reforçando sua identidade e distraindo você. Depois que mudar de vídeo, não pensará mais nisso. Se eu te empurrar da escada, acreditando ou não na gravidade, ainda assim cairá. Se todos deixarmos de acreditar no capitalismo, dólar americano, liberdade e democracia, eles deixam de existir, pois fomos nós que criamos tudo isso. Quanto de você e do que acredita sobre sua vida e o mundo ao seu redor é realmente real? Quando nasceu, recebeu um nome. À medida que você crescia, seu ambiente e experiências moldaram suas ideias e percepção, mas é apenas isso, sua percepção, que por natureza reduz as informações sobre algo. Sua perspectiva sobre isso traz muito menos informação do que a própria coisa em si. Por exemplo, você pode olhar para o Empire State Building pelo lado leste, pelo lado oeste ou de cima, mas não importa de qual lado você olhe, você deixa de ver os outros 5 lados. Não existe uma perspectiva abrangente que lhe dê todas as informações sobre qualquer situação, o que significa que a realidade não pode ser capturada a partir de uma única perspectiva. Então, várias perspectivas precisam ser consideradas, o que, aliás, é o melhor argumento de todos para mostrar por que a diversidade em qualquer situação é importante, mas vou deixar isso para outro vídeo. De qualquer forma, o motivo pelo qual os humanos têm sido tão bem-sucedidos e dominantes como espécie é porque, além de conseguirmos cooperar em grande número, também podemos trocar novas ideias e nos ajustar de acordo com elas. Então, lembre-se de que o nosso sucesso se deve à capacidade não só de compartilhar, mas também de ouvir e mudar nossas opiniões quando novas informações são apresentadas. Acho que ainda tenho mais uma parte para fazer, então se isso te interessar, eu realmente agradeceria se você continuasse acompanhando. Obrigado. Se você tivesse a oportunidade de reconstruir a sociedade do jeito que quisesse, como ela seria? Quero dizer, os seres humanos são inerentemente egoístas. Então é razoável supor que, dada a oportunidade, a maioria das pessoas criaria uma sociedade que reflete quem elas são e a situação em que se encontram. Se uma pessoa ultra rica fosse questionada, provavelmente criaria uma sociedade para lucrar ao máximo e aproveitar os frutos do seu trabalho. Uma pessoa pobre talvez criasse um sistema de redistribuição de riqueza ou buscasse vantagens. E se eu te perguntasse isso novamente? Desta vez, você precisaria criar a sociedade antes de entrar, sem saber quem seria depois. Você pode criar esse mundo, mas ao entrar, receberá aleatoriamente gênero, raça, sexualidade e classe econômica, podendo ser saudável, usar cadeira de rodas, ser idoso ou jovem. Essa sociedade seria diferente da primeira. John Rawls defendeu que sim, para todos, chamando isso de véu da ignorância. Que as pessoas não poderiam construir uma sociedade à sua imagem se não soubessem qual era essa imagem, então elas a construiriam da forma mais justa possível para melhorar suas próprias chances quando o véu fosse levantado. Nem todos concordam com ele, mas isso levanta a questão. A nossa sociedade do futuro está sendo construída para atender aos interesses de quem? Isso é tudo para este vídeo, mas como sempre, se você se interessou por este vídeo e quer ver mais como este, eu realmente agradeceria se você clicasse no botão de mais. Obrigado. Imagine que você acorda amanhã e te contam sobre uma nova máquina que acabou de ser construída, a máquina de experiências. Essa máquina é capaz de gerar uma realidade virtual para você que é indistinguível da vida real. A máquina é a prova de falhas e nunca apresentará erro ou falha mecânica. Ela só tem uma configuração, paraíso, proporcionando prazer infinito pelo resto da vida. Nenhuma experiência real oferece tanto prazer quanto a máquina. Basta assinar 1 ou 2 formulários para ser conectado. Se decidir entrar, nunca mais sairá, mas terá felicidade total pelo resto da vida. Não há efeitos colaterais e experiências prazerosas podem ser programadas na simulação. Você poderia ter o emprego dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, o parceiro dos seus sonhos, tudo e qualquer coisa que pudesse te trazer felicidade seria dado a você. Então, você tem algum motivo para não entrar? Esse argumento vem do hedonismo, a crença de que o prazer é o único bem e de que devemos maximizá-lo. E se pudéssemos, faríamos isso. Mas você valoriza experiências reais e ser uma pessoa que realmente faz as coisas, em vez de apenas sonhar com elas? E existe alguma diferença se você não consegue perceber que existe? Só algo para você pensar? Isso é tudo para este vídeo. Mas como sempre, se você se interessou e quer ver mais conteúdos assim, eu realmente agradeceria se você acompanhasse. Obrigado. O mundo chegou a 8 bilhões de pessoas, todas com uma linhagem contínua de 4 bilhões de anos. Isso é estranho de se pensar. A única razão de você sequer ser possível é por causa da combinação dos seus 2 pais. As chances dos seus pais se conhecerem são de 1 em 20 mil, mas depois é mais 1 em 2 mil de eles realmente ficarem juntos tempo suficiente para terem filhos. Quando se trata da ciência da reprodução, as chances de aquela criança ser realmente você são de 1 em 400 quatrilhões, mas aí você tem que continuar, porque para seus pais se conhecerem, eles também precisaram nascer. Então eles desafiaram as mesmas probabilidades, assim como os pais deles, os avós deles, e assim por diante. Sua árvore genealógica, ou sua linhagem de vida, como você quiser chamar, permaneceu ininterrupta pelos últimos 4 bilhões de anos, desde os primeiros micro-organismos. Por 4 bilhões de anos, todos os seus ancestrais desafiaram as probabilidades e mantiveram a árvore viva. Mas para que isso acontecesse, o universo teve que ser criado de uma forma tão específica que permitiu a formação de estrelas e planetas, para que a Terra estivesse onde está, para que asteroides trouxessem água para ela e para que algo desse aos primeiros micro-organismos o seu primeiro impulso de vida. Assim, as chances de qualquer um de nós, entre 8 bilhões de pessoas na Terra,
são praticamente zero. Hoje, 380 mil bebês nascerão, 230 mil pessoas se casarão, 10 mil se aposentarão, 700 milhões de crianças irão à escola e, amanhã, 300 mil viverão o melhor dia de suas vidas. Talvez você seja uma delas. Isso é tudo para este vídeo, mas como sempre, se você se interessou por este vídeo e quer ver mais conteúdos como este, eu realmente agradeceria se você acompanhasse o canal. Obrigado. Um carro autônomo está prestes a atropelar um pedestre. Não importa o resultado, alguém não vai sobreviver. Suponha que haja uma pessoa no carro e um pedestre. Quem o carro deve priorizar? O motorista ou o pedestre? Essa é, na verdade, uma pergunta que foi feita por alguns anos na maior pesquisa já realizada sobre ética de máquinas, que surgiu a partir de um estudo de 2016 que mostrou o paradoxo ético dos carros autônomos, onde a grande maioria das pessoas disse que queria que um carro autônomo protegesse os pedestres, mesmo que isso significasse sacrificar seus passageiros. Mas também afirmaram que não comprariam um veículo se fosse programado assim. A equipe entrevistou 2,3 milhões de pessoas em 233 países e territórios e registrou 40 milhões de decisões. Foram analisados 13 cenários variando conforme legalidade da travessia, idade, classe socioeconômica e gênero do pedestre. E o que isso realmente revelou é que ninguém conseguia realmente concordar, e as respostas variavam significativamente dependendo de onde no mundo os participantes estavam. Mas isso é algo que precisa ser considerado, especialmente levando em conta o fato de que 1 em cada 10 veículos nas ruas até o final da década será totalmente autônomo. Isso é tudo para este vídeo, mas como sempre, eu realmente agradeceria se você continuasse acompanhando. Obrigado. Jovens pensam no próprio futuro cerca de 59 vezes ao dia, 29% acreditam que o apocalipse ocorrerá em suas vidas e 25% consideram imoral ter filhos devido à situação do mundo. E a grande maioria tem uma visão pessimista sobre o futuro coletivo, o que é meio engraçado porque a maioria ainda tem uma visão otimista sobre o próprio futuro, só não sobre o mundo em geral. Mas a forma como imaginamos o futuro está sempre mudando, e a construção desses cenários tem um grande impacto no que fazemos e em como pensamos no presente. A teoria do bloco crescente do tempo diz que apenas passado e presente existem. O futuro ainda não existe. Nós, no presente, temos a chance de criar esse futuro, e então adicionar esse próximo bloco. Houve um estudo em 2018 que perguntou aos participantes se eles achavam que estávamos caminhando para uma sociedade utópica ou distópica. Dividiram os grupos e fizeram várias perguntas a eles. Os pensadores utópicos eram muito menos propensos a aceitar o status quo, menos propensos a justificar os sistemas atuais e muito mais propensos a se engajar em comportamentos pró-sociais, como votar, doar e se engajar em ativismo. Se a mentalidade coletiva fosse de que somos capazes e vamos criar um futuro positivo, isso nos inspiraria a focar nos problemas atuais e transformar isso em realidade. Porque é possível, se acreditarmos que é. Isso é tudo para este vídeo, mas como sempre, se você se interessou e quer ver mais conteúdos como este, eu realmente agradeceria se você acompanhasse. Obrigado! Já aconteceu de você ouvir uma playlist no aleatório e desejar que uma música específica toque em seguida, e então justamente essa música começa a tocar? Bem, talvez não tenha sido uma coincidência afinal, porque em 1995, uma equipe de cientistas franceses criou um robô com uma tarefa específica, se mover por uma sala de forma completamente aleatória. Depois eles pegaram um monte de pintinhos e os colocaram dentro da sala com o robô. A questão com os pintinhos é que eles se apegam ao primeiro objeto em movimento que veem e o adotam como mãe. Após os pintinhos se apegarem ao robô, foram retirados e o robô voltou a se mover aleatoriamente. Quando voltaram à sala, o robô deixou de agir aleatoriamente e passou mais de 200% mais tempo perto dos pintinhos do que em outros locais. Assim, os cientistas concluíram que o apego dos pintinhos teve uma influência psicocinética sobre os movimentos do robô. Desde então, centenas de estudos, da CIA a Princeton, tentaram descobrir se o pensamento humano influencia o resultado de geradores de números aleatórios, e repetidas vezes, eles disseram que sim. Imagine, você chega ao fim da vida, morre e tudo termina. Mas então algo acontece. Você acorda novamente. E você não está no céu, no inferno ou em qualquer outra forma de vida após a morte. Na verdade, você está no seu quarto no ano de 2342, e você não tem a idade que tinha quando faleceu. Na verdade, você tem 16 anos e acabou de terminar um jogo imersivo em um mundo virtual que simula o mundo primitivo e emocionante do século 21. E antes de você continuar rolando achando que isso é muito improvável, e se eu te dissesse que não é? Diversos cientistas como Elon Musk, Yuval Harari e Neil deGrasse Tyson já afirmaram que isso é uma possibilidade real. Veja, você precisa começar a pensar no nível de progresso que alcançamos nos últimos 100 anos e no que poderíamos alcançar nos próximos 100. O videogame de 1958 era simples. Hoje eles podem ser jogados em realidade virtual. Tudo o que você vivencia vem da atividade elétrica do cérebro. Teoricamente, seria possível manipular essa atividade para experimentar algo totalmente diferente, sem conseguir distinguir da realidade. Se isso for possível no futuro, quem garante que já não ocorreu? Pense, há um mundo físico real e infinitos mundos virtuais possíveis.
Matematicamente falando, as chances de você se encontrar no único mundo real verdadeiro são quase zero. Sei que brincamos sobre NPCs, mas filósofos já concluíram há milênios que não há prova definitiva de que outros além de você sejam conscientes. Pode ser um mundo simulado onde só você realmente experimenta algo. Talvez não, mas talvez sim. Isso é tudo por hoje. Mas como sempre, se você se interessou e quer ver mais conteúdos assim, eu realmente agradeceria se você acompanhasse. Obrigado.